Começamos com Nero, o autor de Oceano, que o nome verdadeiro é Romero de Simões, licenciado em Língua e Literatura Portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. O autor escreve histórias desde criança e esta obra terá sido o resultado de 18 anos de escrita. Boa tarde, muito obrigada por ter aceito o convite. Boa tarde, Cristina, e boa tarde a todos. Fizeste bem a pesquisa. Podemos tratar por tu. Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Eu acho que nesta sinopse e nesta indicação que é encontrada em toda a minha pesquisa que fiz na internet, se calhar o que mais se destaca são exatamente os 18 anos para concretizar uma obra. Ao que se colocam várias perguntas. Primeiro, porquê 18 anos? A segunda, porquê um poema épico? Ora bem, se calhar foram 18 anos porque eu não sou muito competente a escrever. Não tem que ver com isso. Eu, efetivamente, já podia lançar livros há mais tempo. Não é que a ideia não me tivesse ocorrido naturalmente. Eu comecei a escrever o Oceano, o Reino das Águas por altura do secundário. Tinha 15 anos. E eu acho que não o lancei logo, e inicialmente não era um poema épico, era um romance, era prosa, uma narrativa fantástica, como é mais comum na alta fantasia. Teve que ver com o facto de eu de ser muito autocrítico e de ter a consciência que não escrevia assim tão bem. O que se acentuou quando eu cheguei à Faculdade de Letras e percebi eu quero mais para esta história. Eu achava que a história merecia um tipo de escrita que, de certa forma, a elevasse. Foi também na altura que eu tive o contacto com os clássicos, a Odisseia, a Ilíada, etc. Revisitei Camões, os Lusíadas, e percebi que, efetivamente, na poesia, e talvez pela poesia se arrumar em versos, há um cuidado muito maior com a escrita. Há um pensamento verso a verso, e é tudo detalhado ao pormenor. E eu tentei, então, foi na faculdade que me veio a ideia, não, eu vou transpor isto tudo para um poema épico e esta história vai ser um poema épico e fantástico. Ao que o Carlos Silva comenta, o nerd de 15 anos era o único fã dos Lusíadas? O nerd de 15 anos não seria muito diferente dos outros miúdos de 15 anos que não dão o devido valor aos Lusíadas. E, aliás, eu acho que ainda hoje, muito provavelmente, e isto pode soar esquisito o que eu vou dizer, porque se há obra na literatura portuguesa que é elevada é os Lusíadas, mas muitas vezes os Lusíadas são elevados quase porque fica bem dizer. Muita gente não os leu, percebes? E da mesma forma que estamos agora aqui num festival de ficção científica e de fantasia, e eu acredito que a maior parte das pessoas que estão a assistir a estas sessões são fãs de fantasia, são fãs de mitos, mas muitos deles não leram a Odisseia ou não leram a Ilíada, que são só a base da literatura e do pensamento ocidental. Portanto, eu aos 15 anos não era muito diferente dos outros todos. Quando cheguei à faculdade é que realmente percebi a qualidade do poema, para além da glorificação do povo e de uma visão um bocado patriótica, não é? do poema. Para lá disso, temos ali uma obra de literatura que, de certa forma, fixou a língua e as bases da nossa língua, pelo menos naquela altura. E, se puderem, revisitem o poema Os Lusíadas, porque é muito bom. Se calhar aproveito também para picar outra coisa. E se calhar deriva também de uma opinião pessoal minha, neste caso. Tem a ver com a forma como algumas obras são dadas no secundário, esmiuçando-as mais de uma perspectiva de estrutura, de intenção, ao invés de pelo prazer da leitura. Se calhar também não ajuda a que os jovens de 15 anos se fascinem com os Lusíadas. Sim, Cristina, eu não queria muito avançar dentro desse assunto porque dá pano para mangas, mas só aquilo que eu te posso dizer é que é essencial
na escola e no nosso percurso escolar, nós temos um contacto direto com os clássicos. Se não for na escola, quando é que vai ser? A formação é muito importante. É como aquela questão de saber dizer não às crianças. Nós não podemos dar só às crianças aquilo que elas querem. Não podemos dar às crianças para ler só aquilo que é mais fácil. É preciso, às vezes, mesmo que elas não apreciem tanto e que ainda seja muito cedo para apreciar, dar coisas mais complicadas, mais sofisticadas, para educá-las para a arte e nomeadamente para a arte mais sofisticada. Os Lusíadas não são o que são porque são complicados. Têm muitas razões. É difícil aos 15 anos, ou quando somos mais novos, ter outra percepção e apreciar aquilo. Nós aos 15 anos queremos lá saber daquilo. Mas só estudando e enfrentando esse tipo de literatura é que nós podemos evoluir para ler outro tipo de literatura. Isto tem muito que ver com... Ainda hoje, eu sou bastante ativo nas redes sociais, nomeadamente no Instagram. Convido toda a gente, se quiser, a passar pelo meu Instagram, ner.poet. Houve uma rapariga que comentou a dizer: o livro é lindo, a capa é linda, gostaria imenso de ler. O meu único senão é poema. Eu tenho receio por ser uma obra fantástica, e eu adoro fantasia, mas por ser poema. E aquilo que eu lhe disse é que nós, para evoluirmos na leitura, às vezes, ou sobretudo, nós evoluímos com leituras que de alguma forma nos causam algum desconforto. É isso que nos faz evoluir. E ainda que nós, às vezes, não sejamos talhados para certos livros, aparentemente pelo menos, há livros que chamam por nós e que podem estar à nossa espera sem nós sabermos, para nos fazer melhores leitores. Não estou a falar exclusivamente do meu livro, nada disso. Estou a falar da literatura em geral. Às vezes são os livros que aparentemente não são para nós e que nós os redescobrimos e redescobrimos o prazer da leitura e aprendemos a dar valor a outras coisas. E são livros como os Lusíadas, por exemplo. Que nos desafiam, que nos tiram da nossa zona de conforto e que nos mostram outras coisas. O Oceano, o Reino das Águas, não é de todo um livro inacessível. Apesar de ter um certo efeito arcaizante na linguagem, como já me disseram, ele quase que faz um círculo com o início da literatura clássica. Portanto, vai buscar variedíssimas influências e estabelece uma conversa com variedíssimos autores. Vai buscar um tipo de poesia, até pelas inversões sintáticas, que não estamos tão habituados no dia-a-dia, nomeadamente na poesia. Mas assim que se estranha, depois entranha-se, como dizia a pessoa. O ritmo da narrativa do Oceano do Reino das Águas funciona efetivamente como um oceano. Cada verso é uma onda. Há ondas mais curtas, há ondas mais longas, mas a viagem faz-se ao sabor dessas ondas e uma vez que entranhamos, rendemos finalmente à história, para lá da linguagem, para lá da escrita e da eventual sofisticação da escrita. E temos uma história bastante emocionante, em que estão sempre coisas a acontecer, reviravoltas umas atrás das outras. Aquilo que nós num canto pensamos que é no canto a seguir, se calhar já não é bem assim, e estamos constantemente a ser surpreendidos. E o livro começa com uma personagem à beira da praia, que é chamada para o oceano, e depois a viagem se faz sempre debaixo d'água, com reinos fantásticos, criaturas fantásticas, etc., vai culminar numa guerra de milhões e, portanto, as proporções épicas do livro, da história, vão estar sempre a crescer de canto para canto. Ok, já percebemos, tem elementos fantásticos, tem um homem à beira da praia. Qual é o fio condutor em termos de aventura? O que é que move a narrativa? Sim, o Oceano, o Reino das Águas, não tem elementos fantásticos. O Oceano, o Reino das Águas, é literatura fantástica pura e dura. Apesar de ser, ou sobretudo por ser poesia, é fantasia pura e dura. E a propósito disto, eu quero dizer uma coisa que é um bocado a minha posição e a minha visão das coisas em relação à fantasia. A fantasia tende, infelizmente, e por razões que talvez viessem agora ao caso, mas não vamos falar disso, senão nunca mais saímos daqui. A fantasia tende a ser menosprezada nos altos círculos literários
E eu acho que isso tem muito que ver com preconceitos, naturalmente, mas também com uma tendência de quem escreve fantasia e de quem a promove para a diminuir, mesmo que inconscientemente. E agora eu pergunto, no mercado nacional ou internacional? Porque eu também vejo bastantes críticas e comentários sobre literatura fantástica ou literatura especulativa, se quisermos incluir a ficção científica e o horror fora de Portugal, e eu noto que essa posição de retirar seriedade à fantasia é muito mais forte em Portugal do que no estrangeiro. Sim, eu acho que em Portugal há e isto já é muito antigo. E isto é quase cosmológico e passa de geração para geração. Todos nós nos lembramos das conferências do Casino, onde o Antero de Quental falava da decadência dos povos peninsulares, e o Essa, na própria da sua literatura, falava muito disso, da tendência em glorificarmos o que se faz lá fora, o que é suposto ser elevadíssimo. Quer dizer, a fantasia é tudo menos uma coisa infantil e, muito frontalmente dizendo, a fantasia é tudo menos uma coisa de nicho. Se pensarmos no cinema, por exemplo, filmes de fantasia, obviamente como o Harry Potter ou o Senhor dos Anéis, são filmes de massas. Ninguém pode dizer o contrário. Há muito público para a fantasia em Portugal e no mundo. É tudo a fantasia menos uma coisa de nicho. Agora, se quem tem a fantasia nas mãos a promove bem e chega efetivamente a quem a consome, isso é outra conversa. E se há ou não uma predisposição dos leitores para a procura, essa também é outra questão. Mas eu acredito sinceramente que as coisas estão muito a mudar, nomeadamente, sobretudo por causa das redes sociais e do Instagram, por exemplo. O Bookstagram é uma comunidade fantástica na divulgação de novos autores, de livros, até de alguns títulos mais escondidos e que voltam à ribalta, efetivamente, por mostrar às pessoas o que se faz. Nós levamos uma infância com histórias tradicionais, infantis, onde os elementos fantásticos são mais do que muitos, e de repente é quase como que socialmente Passagem para a idade adulta. Exato. É como se ser adulto fosse deixar de acreditar em histórias da carochinha. Se há coisa que é mais importante hoje do que nunca, sobretudo com os dias cinzentos que nós temos tido com esta pandemia, é a fantasia. A necessidade de escapar, de ir para outros mundos. A fantasia estará sempre em altas. É tudo menos uma coisa de nicho. Não se me desprezem. É um grande género, sem dúvida. Então, mas vemos efetivamente cinema de fantasia nos escaparates, nos tops de vendas. Porquê que não vemos, na tua opinião, a mesma coisa em livros de fantasia? Sim, isso tem que ver com o facto de as linguagens cinematográfica e literária serem diferentes. Apesar de certa forma, o cinema ser a evolução da literatura e confluir outras artes, como a dança, a música, a fotografia, sei lá, a pintura, etc, etc., as linguagens são efetivamente diferentes. É, à partida, muito mais fácil aceder a uma coisa que é visual e que sensorialmente exige menos esforço, sobretudo quando nós hoje temos uma sociedade que se faz muito à conta do digital, não é? Tem as suas coisas negativas como as coisas positivas. Hoje estamos aqui em direto, não sei com quantas pessoas, mas 21 neste momento. a assistir ao contacto, e serão muitas mais, certamente. Este tipo de festivais depois têm todas aquelas pessoas que não conseguiram assistir em direto e que vão assistir depois, mais tarde. E, portanto, essa é uma das vantagens do digital. A literatura não é tão acessível como o cinema, de certa forma. Tão imediata. Sim, não é tão imediata de forma alguma. E não há uma cultura da leitura tão grande quanto isso, não é? Mas quem pode fazer a diferença não são só os professores, não são só os pais. Já vamos tarde para apanhar esse comboio. Essa mudança só se faz com quem está a assistir neste momento a isto, com os miúdos que estão neste momento na escola, e compete-nos a nós cativá-los para a leitura, necessariamente. Entretanto, o Carlos Silva coloca aqui uma provocação. O que Obrigado, seria a Carlos. estratégia perfeita para promover a fantasia?
Seria, por exemplo, fazer uma coisa que a editora Imaginalta fez, que foi, apesar de eu não fazer parte do círculo da Imaginalta, convidou-me para este festival. Eu sei que houve bastantes pessoas que pediram que eu cá estivesse e agradeço a todas elas, mas é preciso mais abertura para falarmos uns com os outros. Não interessa às tantas quem é da editora X ou da editora Y, percebes? Quem é autor independente, quem não é. Nós devíamos estar aqui, e eu acredito que estamos, acima de tudo, pela arte. A arte acima de todas as coisas. Depois os fatores do dinheiro, isto, aquilo, que nós sabemos que é essencial para o motor e para a máquina funcionar, isso são outras questões. Mas não nos podemos desviar do fator essencial que é a arte. A arte acima de tudo. A fantasia acima de tudo. Se estivermos unidos, se nos apoiarmos, se nos seguirmos uns aos outros nas redes sociais, gostarmos, comentarmos, partilharmos, sem interesse se aquele tem mais likes ou o outro tem menos likes ou vamos dar mais ênfase. Estamos aqui todos para o mesmo. Se a fantasia, no geral, enquanto género, crescer, ou a literatura crescer, é melhor para todos. E esse é, provavelmente, um dos maiores desafios para que as coisas mudem e para que as coisas cresçam. E eu acredito que estão a mudar. É estarmos todos mais unidos. E é isso. Concordo plenamente, ou seja, eu já que ando há alguns anos, e um dos problemas que tenho sentido no que é o fandom português, no que é a comunidade de leitores / autores / fãs de ficção científica e fantasia, é um bocadinho nicho. Ou seja, cada um estar voltada para si próprio, para os seus autores, para a sua própria vertente. Percebes, Cristina, que o que é de nicho não é propriamente a fantasia. É certo, a mentalidade. Certo. Exatamente. A mentalidade, sendo pequenina, as coisas são sempre de nicho. É preciso não nos menosprezarmos, não nos minorizarmos, não nos apequenarmos. Quando, efetivamente, temos valores. Temos gente em fantasia a escrever muito bem em Portugal. Portanto, não há por que ter outro tipo de pensamentos e outro tipo de posição. Concordando e antecipando um bocadinho o que vai ser daqui a bocado a minha palestra, foi exatamente nesse sentido que criámos o do Portuguese Portal. Ou seja, para tentar unir várias vertentes, temos lá autores de várias editoras, temos autores, editores, fãs, críticos. O objetivo é tentar passar uma visão única e tentar criar uma comunidade independentemente da origem editorial. Unir interesses, criar novos fãs, divulgar... É imprescindível. Olha, eu, escrevendo um livro de fantasia, mas em poesia épica, eu jamais esperei que acontecesse o que está a acontecer. Portanto, o livro está a ser bastante partilhado e comentado e falado nas redes sociais. Isso tem muito que ver com pessoas como as que estão aqui, umas atrás das outras, a fazer comentários e que neste momento me acompanham. E há realmente essa criação de comunidade. Tivemos, por exemplo, o chefe dos livros, que já falámos, o Mário Silva, a Sara Martinho, dos livros da Pipoca. É preciso enumerá-los, mencioná-los, porque eu estou efetivamente agradecido. É assim que a comunidade se constrói. Temos a Nice, da Words à la carte, a Kátia Marques, a Shadow Frozen, que estão a organizar uma leitura conjunta do livro com imensas pessoas que estão a lê-lo. Quer dizer, todos unidos vamos a algum lado. É preciso estar dispostos a tirar a poeira dos ombros e a comentar, a interagir, a participar. Mas se calhar aproveito, lá está, da mesma forma que estás a falar, estamos a ter também muitos comentários concordantes, mas eu se calhar aproveitava este momento também para lançar um desafio, porque a todos, não só a quem está a ver, como a ti. Ou seja, uma das dificuldades que estamos a ter é exatamente esta união. E agora, se calhar, lanço um desafio a todos, porque não virem falar comigo enquanto The Portuguese Portal para tentarmos divulgar mais autores, mais livros nestas várias plataformas, porque uma das coisas que editoras e grupos editoriais e grupos fazem muito bem lá fora é divulgar em simultâneo um determinado autor e um determinado livro, e isso cria hype, puxa mais autores, puxa mais interesse, mais leitores. E se calhar aproveitava este interesse todo para... Eu acho que o desafio vai ser certamente aceito.
E já que estamos a falar de mentalidade, quem se une para criar portais como o que vocês felizmente se uniram e criaram, também não pode estar só à espera que os outros vão ter convosco, que Claro. sejam vocês também a ter a iniciativa. Sim. Ou seja, quem segue editoras, as editoras dificilmente seguem as pessoas de volta. Há quase como que fica mal mostrar que sigo N e Y. Com todo o respeito, lixem-se para isso tudo. Percebem? Senão as coisas não saem do sítio. Atenção, realçava só que aqui o meu papel enquanto colaborador que é imaginalta, não participo propriamente na parte editorial e também daqui estar a picar um bocadinho todas as partes. Entretanto, o Carlos Silva também, neste seguimento, questiona, então, e que outros livros e autores portugueses recomendarias? Sim. Temos, por exemplo, um autor da Divergência, que é o Nuno, que escreve, por exemplo, tem um livro publicado, A Espada que Sangra, ele é bastante criativo, bastante criativo. Depois podemos falar não só de editoras mais pequenas, mas que têm tanto valor como as outras, mas podemos falar também da presença. Nós tivemos recentemente o regresso do Filipe Faria. A escrita dele de hoje não tem nada a ver com a escrita dele de uns anos para trás. Ele tem um amor tem um amor à língua, tem um amor à língua difícil de igualar, percebes? Em termos de literatura fantástica, está a escrever muito, muito, muito bem. Quer dizer, autores de fantasia não faltam. Independentemente da editora. O que faz uma boa editora não é se vende mais, se vende menos, não é? É se edita bons livros. Se pensares bem, e se nós hoje pensarmos quem é que editou O Mau Tempo no Canal, ou quem é que editou, sei lá, livros mais antigos, nós muitas vezes não nos lembramos das editoras, lembramos se os livros são bons ou se os livros são maus, mas depois, se formos pesquisar, descobrimos quem foi a editora que acreditou num livro que valia a pena, não é? E esse é um dos maiores desafios. E isto não é tão fácil quanto parece, não é? E quanto eu estou aqui a dizer, claro. mas é por aí. Claro. Há sempre, todos nós estamos cheios de boas intenções e depois existe todos os constrangimentos do dia a dia que vão importunando um bocadinho. E são tantos. Por exemplo, um deles é 18 anos depois de andar a construir um livro, lanças no meio de uma epidemia. Como é que está a correr? Sim, eu acho que não correria muito diferente se a pandemia não estivesse cá. Ele veio efetivamente 18 anos. Eu sou uma pessoa muito intuitiva. E quando o momento chegou de acabar o livro, o livro fez-se e o livro acabou. O livro não seria a mesma coisa se eu tivesse escrito há 18, há 15, há 10, há 9. Mas havia agora uma necessidade muito minha de finalmente publicar. Imagina o que é uma pessoa que se sente escritora há tantos anos e não se concretizar. Havia uma necessidade cá dentro de acontecer. As pessoas costumam dizer, e disseram-me quando eu lancei o livro, parabéns pelo teu bebê. Já não é um bebê, já é um adolescente. Não, 9. Bebê não. Um bebê para nascer leva geralmente 9 meses. 18 anos é um monstro. As pessoas não percebem o que é, mas eu gostava que percebessem, o que é ter um fascínio por uma história, estar, neste caso, debaixo d'água, com aquelas personagens, naquele mundo, durante tanto tempo. Eu tinha mesmo necessidade de me livrar disto para escrever outras coisas, tanto que acabei de escrever isto e escrevi outras coisas. Isto tem muito que ver também com o facto de ser uma pessoa que, quando tem um objetivo, não pode ir por aqui e por ali, às vezes. E às vezes é preciso viver, e foi muito o meu caso. Eu precisava viver, ter experiências pessoais para escrever com propriedade, mesmo que seja um livro de fantasia. Toda a fantasia reflete muita humanidade e variedíssimas questões, portanto eu precisava ter experiências pessoais para poder escrever. Nós chegamos a uma faculdade, ainda para mais uma faculdade de letras, só a ler poemas, a ler poesia, e quem estuda muito está com a cabeça sempre enfiada nos livros e não percebe nada do que é a vida. É preciso viver para saber escrever com propriedade. Era o momento, eu senti que era o momento. Calhou haver uma pandemia. Se fosse o ano passado, eu acabei de escrever o ano passado, se fosse para lançar o ano passado,
dado aquele boom mediático da pandemia, eu não lançaria certamente, mas a minha ideia sempre foi lançar neste ano e aconteceu lançar efetivamente este ano. Aconteceu quando tinha de acontecer. Eu não lanço livros necessariamente para vender, no sentido em que é claro que todos queremos vender, mas é essencialmente por amor à arte. Eu, durante estes 18 anos, pensava que não ia escrever mais nada na minha vida e que este ia ser um livro único, que eu seria efetivamente ou eventualmente um autor de um livro único. Portanto, percebes? Outra questão se coloca, que é a escolha editorial. Ou seja, a tua publicação não é por uma editora tradicional, existem toda uma série de nuances de mercado. Ou seja, porquê esta escolha e de que forma é que encaras estas nuances que são referidas? Sim, eu encaro essa questão da mesma forma que quem encara que a literatura fantasia é um nicho. Tem muito que ver com preconceitos. E, eventualmente, com más experiências de uns e de outros que tiveram no passado. Mas, quer dizer, a literatura democratizou-se há muitos anos, há alguns anos. Quem quiser lançar um livro tem o direito de lançá-lo, ainda que pague para ele. Quem decide o que é um bom livro ou boa literatura, nem sequer são as editoras, nem sequer são os críticos literários, é o tempo. O tempo é que define se um livro resiste ou não ao passar dos anos. E, portanto, não é muito importante para isso, para o verdadeiro juiz da qualidade de um livro, a editora. Esta é a minha posição. Eu sou bastante independente nas minhas posições e nas minhas ideias, com todo o respeito pelas editoras. Cada uma tem a sua política, a sua forma de estar. Agora, eu tinha uma ideia muito concreta do que é que queria para este livro. Desde a paginação, da capa, partiu tudo de mim. Portanto, eu queria e eu gostava e procurei alguém que estivesse disposto a concretizar o livro que eu queria. Quem leva 18 anos para escrever um livro tem que estar muito focado num objetivo e tem que acreditar muito naquilo, porque senão já tinha desistido de escrevê-lo e nunca o acabaria. Eu tenho ideias muito concretas do que este livro pode vir a ser, não sabendo nunca se isso realmente vai acontecer ou não. É um livro muito específico, muito especial. Não é por ser meu. Quem está a ler e já estão a sair os primeiros feedbacks do livro percebe que é um livro diferente. É um livro especial pela forma de escrever. Ele fará necessariamente o seu caminho. E isso acontecerá independentemente da editora. Quando chegou a hora de publicar, eu, como qualquer autor, mandei o manuscrito para muitas editoras. A maior parte das editoras que poderia publicar um poema épico não estava disponível para lançar livros, não estava sequer a receber manuscritos. E eu, pronto, tudo bem. Muitas delas não responderam. Por exemplo, e o Carlos não me leva a mal de eu dizer isto, a Imaginalta foi uma das editoras que recebeu o manuscrito do Oceano no Reino das Águas. A resposta da Imaginalta chegou quando o livro já estava na promoção. Ou seja, há aqui qualquer coisa que tem a ver com o mercado editorial. E eu estava agora aqui a pensar internamente, eu estou-me a queixar ou não me estou a queixar? Percebes? Eu não tenho razão de queixa. Isto é o meu primeiro livro. Eu não tive más experiências com editoras até hoje. Portanto, eu não tenho que me queixar. Mas eu não acho que sejam os autores, os artistas, quem faz arte, que tenha que estar à procura de editoras. Eu compreendo quem faz isso, quem tem o desejo ou o sonho de viver da escrita e de ter uma carreira na escrita e de ter mais visibilidade e de chegar a mais mercados. Não é o meu caso. Eu acho até que se vivesse da escrita seria uma coisa má para a própria escrita. Porque eu, a partir do momento em que vivesse da escrita, tinha que agradar a leitores, que são quem vai comprar o livro e quem vai pagar as contas para eu pôr comida no prato. Eu não vivo da literatura. Muito pouca gente vive, não é? Portanto... Principalmente em Portugal, sim. Sim. Eu não tenho ideias disparatadas sobre o que é a escrita em Portugal. Portanto,
eu acho que não são os autores, os artistas que têm que estar à procura de editoras. As editoras... Mas se calhar aí também tem a ver um bocadinho com a diferença entre o mercado estrangeiro e o mercado nacional. O que eu quero dizer com isto? Lá fora é comum a figura do agente, ou seja, os autores têm um agente e o agente é que faz o papel de procurar entre as editoras aquela que mais se adequa àquele estilo ou àquele livro. E em Portugal esta figura é praticamente inexistente, tanto quanto sei, pelo menos para autores de ficção científica e fantástica. Não conheço ninguém que tenha um agente em Portugal Sim, para o ajudar a publicar. está a começar a haver agora, mas o nosso mercado é efetivamente muito pequeno. E quem manda nisto tudo ainda são pessoas muito preconceituosas que vão, com o tempo, ser substituídas por gerações com as mentalidades, esperamos todos nós, um bocadinho mais abertas. Mas, por um lado, se há editoras que fecham as portas a receber novos manuscritos, elas já sabem das estratégias delas, estão no direito delas, e, portanto, é claro que as editoras recebem dezenas e dezenas e dezenas de manuscritos. Muita porcaria, mas também, eventualmente, coisas melhores. Portanto, se não estão a tempo e horas também para quando aparecem bons livros, isso também vai definir a carreira e o percurso dessas próprias editoras, não é? Claro. Mas eu acho que também há que realçar que nós em Portugal temos dois perfis de editoras. Temos as grandes editoras associadas aos grupos Leia, Porta Editora, Bertrand, e depois temos as pequenas editoras em que ninguém tem como profissão principal a associação à editora. É um hobby. Fazem um papel essencial. Nós sabemos hoje que escritores de fantasia, e atenção que eu escrevi este livro de fantasia, mas os livros que eu escrevi a seguir não são de fantasia. Eu não sei se regressa à fantasia tão cedo quanto isso, ou se regressa até. Agora, eu tenho noção que os escritores de fantasia têm atualmente, e por conta desses preconceitos, porque a fantasia vende, tem público, não chegam a essas editoras. Mas vamos lá ver. Temos que pensar assim. Se elas não querem, problema delas. A fantasia tem que acontecer e nós, escritores de fantasia, temos que fazer o nosso caminho independentemente disso. Temos que criar nós as oportunidades. Nós estamos num momento histórico em que, através das redes sociais, podemos ser nós os nossos próprios agentes, fazer a diferença, chegar ao público. Isso aconteceu na música. As editoras fecharam as portas aos criadores, os artistas foram para o YouTube, lançaram os singles ganharam uma audiência e as editoras foram obrigadas a ir buscá-los, a contratá-los, a editá-los para subsistirem. Acontece exatamente o mesmo com a literatura. Quem acreditar o suficiente nas suas obras tem que continuar, tem que escrevê-las, tem que criar as oportunidades, percebes? E passa por aí o futuro da literatura. Eu acredito muito nisto. Estamos no tempo das redes sociais e se há coisa que este livro, no curto período que tem, eu lancei-o há pouco mais de um mês, está a ter algum sucesso relativo nas redes sociais, nas pessoas, e já está a chegar fora das redes sociais, a ser falado em conferências e em eventos e coisas do género, tem a ver com o facto de a mensagem está a passar, a comunicação está a passar, e para isso não foi preciso uma editora que fizesse isso por mim. Percebes? Pronto. Entretanto, tanto há pouco como agora falaste de novos projetos. Inicialmente não pensava escrever mais nada, mas que pela conversa que se sucedeu, percebi que sim, e fora do género fantástico. Então, que projetos futuros então é que podemos esperar? Eu não faço a mínima o que é que vou lançar a seguir. Eu, assim que me livrei do monstro, assim que me livrei do Oceano, do Reino das Águas, que me torturou durante esses 18 anos, o que aconteceu é que a minha mente e a minha pulsão para a escrita estava num nível em que as coisas quase fluíam de mim. Portanto, e se foram 18 anos debaixo d'água, escrever uma história que se passa debaixo d'água tem imensas limitações. Nomeadamente em termos de vocabulário, há imensos vocábulos que eu não posso usar porque se passa tudo lá. Isso limita-te a escrita. Mas também te apura e te desafia o acto criativo, não é? Tinha vontade de escrever sobre outras coisas, usar outras palavras.
E foi o que aconteceu. Eu assim que pus o pé na areia e escrevi mais 3 ou 4 livros, todos de poesia. Não são poemas narrativos, são poemários. E, portanto, em breve verão certamente a luz do dia, se não cair um meteorito na Terra. Muito obrigada. Já nos estendemos um bom bocado mais do que era previsto, mas acho que fez todo o sentido. Obrigada por teres aceito o convite, obrigada pela tua presença e obrigada também a quem nos está a seguir. Eu é que agradeço. Agradeço-te a ti, Cristina. Agradeço à Imaginalta pelo convite. Continuem a defender a fantasia, a apostar na fantasia. Têm feito um trabalho espetacular. E eu acho que todos juntos vamos a algum lado, elevando o género. Portanto, obrigado a todos os que assistiram. Vemo-nos por aí. Queria só dizer para terminar, o livro, por ocasião do Festival Contacto, está com 15% de desconto e oferta dos portos se me contactarem diretamente. É só hoje até às 23h59, portanto, quem quiser aproveitar a oportunidade, é só uma questão de me contactar diretamente nas redes sociais. Obrigada. Obrigado, António. Adeus a todos. Tchau.